Os amigos sempre entrando um pouquinho mais cedo na nossa live aqui do Entre Nós para testar áudio, imagem, para ver se está tudo bem, para que a gente depois não interrompa a nossa live hoje, né? Que vai ser muito legal também. Sempre é, né? Recebendo nossos queridos amigos inspirados pela espiritualidade. É sempre um prazer receber essas pessoas tão especiais. Hoje nós vamos caminhar por uma estrada sem fim, com o Áureo Gonçalves. Muita gente já deve conhecê-lo aí da internet, ele é muito atuante, né? Ele é o criador do canal Estrada Sem Fim, estudioso espírita e palestrante que nasceu em Santos, São Paulo, onde atualmente mora e trabalha como assistente social. O Áureo é autor de Alânia, sua primeira produção literária. O Áureo teve contato com os livros espíritas desde a adolescência e já desenvolveu vários tipos de trabalho em diferentes casas espíritas da sua região, como palestrante, médium passista, integrante de reuniões mediúnicas, teatro espírita e grupos de aprendizado do Evangelho. Sem dúvida, uma vida, né, dedicada à doutrina. Bem, e hoje nós vamos conversar com o Áureo exatamente sobre essa estrada sem fim. Vamos ver se o Áureo já chegou aqui, porque eu vou entrando mais cedo e aí, de repente, a pessoa não está ainda no ar, né, aqui. E eu não sei se... Agora, como é o nome do Áureo aqui, gente? O Áureo, você já está aí? Eu sempre perguntando, né? Ao vivo aqui para os convidados, né? É sempre aquela coisa, né? Eu vou ficar esperando ele aqui, não tem problema não. Vamos lá, vamos ver quem já entrou. O nível da nossa querida Isabel Filardes parabéns para Isabel Filardes, linda, né? Como é bonita Isabel, né? Um beijo para Isabel Filardes, minha querida. Alejandro Perigoso Docinho. Ah, é o Perigoso Docinho. Estrada Sem Fim, chegou? Ah, Estrada Sem Fim é o nome do que o Áureo bota, que é o nome do site dele, do canal dele aqui também no Instagram, né? Então, vamos esperar. Ah, imagina, que isso, quem dera fosse parecido. Aninha Fig, minha querida, um beijo para você, minha amiga querida, entrou aqui. Enquanto o Áureo não vem, né, eu já vou conversando aqui, vendo quem está entrando para que a gente possa conversar com o Áureo. Menina, ele é impressionante. Ele me chamou a atenção, até vou falar sobre isso com ele. Eu passeando pela internet, né, vendo, porque eu estou sempre pesquisando para ver vídeos com pessoas interessantes e tal. Alejandro, eu sou aquele menino de Minas Gerais. Ah, beijo para você, querida Aninha. Então, aí eu estava, assim, viajando aqui, né? Como é que se fala? Navegando pela internet e achei o Áureo. E fiquei impressionada com o conhecimento dele, porque ele falava de uma maneira tão fluente sobre vários livros ao mesmo tempo, de cor. Ele dizia assim, no capítulo tal do livro tal, eu digo, gente, mas é muito estudioso ele. E aí continuei acompanhando, né? E as palestras dele são ótimas, porque ele tem um conhecimento, ele fala com uma segurança, é muito calmo, né? Muito tranquilo. E chegou o Áureo aqui, chegou, Áureo, vou chamar você. Peraí. Eu fico aqui só esperando, porque eu entro antes, entendeu, Áureo? Para ver se está tudo bem. Aqui, vou chamar. Vamos ver, o Áureo vai entrar já já aí. Pronto, cadê Áureo? Opa, peraí. Esse momento é sempre um momento de tensão, para ver se a internet vai funcionar, né? E tal. Tudo bem? Tudo Prazer saber bem, você, Leila? viu? Que bom estar aqui com você. O áudio tá bom? Tá Tá ótimo, tá ótimo. Você está me ouvindo bem? muito Ótimo. bem. Então, eu estava conversando aqui com os nossos amigos e dizendo que você me chamou a atenção exatamente pelo seu conhecimento. Eu fiquei impressionada, porque eu estou sempre navegando na internet, sempre procurando vocês tão especiais para me dar bastante conhecimento sobre a doutrina, que eu sou apenas uma aprendiz, estou aqui a vida toda começando, mas é bom, né? A gente está sempre recomeçando. E Sim. aí eu vi e falei, meu Deus, mas esse rapaz, como ele sabe tudo de cor assim? Aí você falou assim, não, porque aí no livro É, tal, no capítulo tal. Eu digo, gente, como é isso? Aí fiquei acompanhando e pronto, e de lá para cá estou sempre vendo você, vendo suas palestras, assuntos super interessantes. E hoje eu quero que você converse com a gente sobre isso, tá? Então, a minha primeira pergunta é exatamente essa, né? Você começou a acompanhar a doutrina, começou com essa sabedoria toda, quando? Desde quando? sim. Olha, Leila, na verdade não é de cor, porque os vídeos que eu faço, eu
eu preciso fazer um roteiro, eu faço uma pesquisa. Uhum, Então, na verdade, eu tenho um grande amor desde muito jovem ao livro espírita, uhum. espiritualista. Eu sempre gostei de ler de tudo, mas quem foi meu grande incentivador nesse caminho, com certeza foi meu pai, né? Ah, é? No- Sim, sim, nos anos. Eu sou filho de jornalistas, né? Eu sou Ah, é filho de também? Que jornalista, bom, hein? Então tá tudo em família, né? tudo em família. Eu acho que isso até influenciou, até hoje, a minha forma de me comunicar. Você vê que nos vídeos eu sempre estou Sim, referenciando as informações, sim. trazendo informações atuais, de alguma forma linkar com os conhecimentos espirituais, né? Uhum. Mas, enfim, lá nos anos 80, minha avó paterna faleceu e meu pai, numa busca por um maior entendimento, a nossa família católica, mas meu pai começou a comprar livros do Chico Xavier, livros de Allan Kardec, e livros de teosofia e tantas coisas, Ramatiz. E quando eu cheguei na adolescência, sem pressão nenhuma, eu fui criado dentro do catolicismo, fiz catecismo, enfim, todos aqueles ritos. Mas na adolescência eu precisei de maiores respostas, uma busca espiritual, e foi lá nesses livros lá que eu fui buscá-las e encontrei muita coisa e não parei mais de estudar, e hoje isso faz parte da minha vida com muita alegria, né? Você faz com muita propriedade, né? Bom, as pessoas falam muito sobre reencarnação, vida após a morte, mas o que a gente precisa entender antes da gente se aprofundar mais sobre esse assunto? Certo. Olha, não tem uma receita de bolo, né, Leila? Cada um tem um caminho, cada um tem o seu momento de despertar, a sua linha espiritual, a sua religião, ou mesmo o cultivo de uma espiritualidade sem religião, que não há problema algum. Mas o que é mais importante é você encontrar referências, claro. No meu caso, os livros de Allan Kardec, Chico Xavier, foram muito importantes para o meu despertar. A forma como o Allan Kardec, por exemplo, coloca as informações, ele com seu talento de pedagogo organizou tantas informações que chegavam do mundo espiritual, Uhum. porque, na verdade, as informações não vinham dele, Kardec. Ele organizou milhares, centenas de informações que chegavam de diferentes médios, de diferentes localidades, organizou em livros. Mesmo Chico Xavier depois, nossa, escreveu centenas de livros. Então, para mim, Foram foi 400, importante. 480 alguma coisa? Livros de Já Chico passou de Xavier? 500, que ele deixou muito material que hoje em dia, foi, depois da morte dele, foram Entendi. organizados. Então hoje já temos mais de 500 livros. Então para mim foi importante na, na minha trajetória. Mas eu acho que a verdadeira espiritualidade não é nem acumular tanto conhecimento teórico, porque na verdade nem vai fazer tanta importância assim. Claro que é importante, claro, para expandir a tua consciência. Você Claro. conhecer que existe reencarnação, vida em outros planetas, mas a verdadeira espiritualidade está no mergulho interior, de você ter a coragem de olhar para dentro de si, se conhecer melhor, ter a humildade de se perceber suas possibilidades, suas limitações. Essa é a verdadeira espiritualidade, né? Que dá para Verdade. separar, na verdade, mas a gente pode se perder e às vezes ficar só num conhecimento teórico e não sair muito disso, né? Você já teve, você dá passes, né? Mas você já teve assim alguma experiência mediúnica, de repente ver uma pessoa desencarnada ou ser mais sensitivo em relação a, sei lá, uma psicografia, algo assim? Você já teve uma manifestação dessa? Na verdade, eu não tenho uma mediunidade ostensiva, Leila, mas eu sinto bastante as energias. No momento, por muitos anos eu dei passes em casas espíritas e a gente sente muitas coisas, participei de reuniões mediúnicas. Muitas vezes acontecem sincronicidades, inspirações que eu não sei muito de onde vêm. Isso aconteceu durante o processo quando eu escrevi o meu livro, e sempre que eu estou fazendo um roteiro de um vídeo, às vezes eu estou na dúvida se aquele conteúdo é importante, e acontecem coisas, assim, eu chamo de sincronicidades, mas outras pessoas talvez deem outros nomes, que eu percebo que tem alguém ali comigo me ajudando, me orientando, porque esse trabalho no YouTube, às vezes é muito solitário. Sim. Eu sinto falta, como eu tinha nas casas espíritas que eu frequentava, alguém mais experiente ali me dizendo, ó, vai por aqui, vai por ali. Então eu estou tentando aprimorar minha intuição, porque todo mundo que se propõe a fazer algo com boa intenção, um trabalho no bem, seja dentro da temática espiritual ou não, vai ter alguém ali junto, representantes das forças da luz para te ajudar.
Então eu tento me conectar com elas de alguma forma. Mas mediunidade ostensiva, por enquanto, não tenho. Você pode até não ter manifestação, mas o que você passa para a gente é uma força grande de que realmente existem ali mentores que estão te orientando. Porque senão você não conseguiria falar da maneira que você faz. Você diz assim, não, eu não falo de cor e tal, mas, poxa, na hora que você está falando ali, você tem que guardar aquilo tudo aqui na cabecinha, né? Porque senão... Né? Eu acho que a maior É dificuldade, às vezes, uma inspiração maior. isso, e conectar várias informações e fazer um conteúdo que faça sentido com começo, meio e fim, naquela linguagem da internet, uma linguagem rápida, enfim. Isso realmente eu ainda estou aprendendo e buscando melhorar sempre, né, Leila? Agora, ainda em cima disso que eu quero te perguntar. Você acredita que, por exemplo, você vê que tem pessoas que têm essa, que você chama de mediunidade ostensiva, né? São dons, às vezes, da psicografia, dons da clarividência, coisas mais evidentes, né? Que demonstram mais evidência da mediunidade. Muito bem. Você acha que quando a gente nasce com o dom na mesma perspectiva da nossa evolução? Ou seja, quanto mais dons de sensibilidade mediúnicos você tem, mais evoluído você é, mais o seu espírito é Certo. evoluído. Você acredita nisso? Não necessariamente é dessa forma, Leila. É claro que a mediunidade ela vai se desenvolvendo como se fosse um sexto sentido da alma. Então, seres muito evoluídos, eles naturalmente vão ganhando essa faculdade, como se fosse um outro sentido mesmo. E desenvolveremos ainda outros, que a gente ainda nem sabe que existe. Nem sabe. Mas, no nosso planeta aqui, de provas e expiações, com os nossos desafios, muitas vezes existe aquela chamada mediunidade de prova. Então, antes de reencarnar, são feitas modificações no seu corpo espiritual para que você, ao desempenhar aqui o seu papel, você tenha essa faculdade mais desenvolvida para que você possa utilizá-la para o bem e, com isso, cresça espiritualmente. Então, a mediunidade também tem muito de orgânico. Não necessariamente uma pessoa com muita sensibilidade é mais evoluída do que aquele que... Isso não existe essa relação direta. Essa relação, né? Tá. Agora, o seguinte, quais são os desvios reencarnatórios? Como, por exemplo, eu posso saber que eu estou aqui cumprindo a minha missão, se eu não desviei dela e tal? Como é que a gente pode saber disso? Olha, Leila, essa é uma dúvida, uma questão que muita gente faz, né? A gente assombra a gente. Assombra, a gente quer saber se está no caminho. Mas, enfim, eu acho que o maior termômetro de que você está realmente na sua programação, naquilo que você propôs a realizar aqui, é o seu entusiasmo, a sua felicidade, a sua vontade de realizar. Claro, temos as nossas oscilações, a vida não é só alegria e felicidade, a gente tem aqui também momentos de tristeza, de angústia, até de desespero, mas enfim. Dependendo da situação que você vive ali, né? Sim, você sente que você está no caminho. Às vezes aquela angústia que vem, e às vezes ela vem mesmo quando você está no seu planejamento, mas às vezes vem a angústia como uma mensageira de que você precisa mudar alguma coisa. E às vezes a gente tem que buscar a nossa intuição, o contato com os nossos mentores, mentoras que estão sempre ao nosso lado. Momentos de prece, de meditação, eles têm mais facilidade de nos intuir. E também não ficar pensando demais, sabe, Leila, se estamos no nosso planejamento ou não, mas sim procurarmos fazer o melhor que pudermos. Se em alguns momentos saímos da nossa programação, os nossos mentores, como eu falei num vídeo recente, eles respeitam o nosso livre-arbítrio, eles respeitam a nossa capacidade de fazer escolhas. Nós podemos fazer escolhas e, de repente, até mudar o planejamento aqui, se nós quisermos. Então, procuremos buscar o nosso bem-estar, a nossa felicidade, a nossa alegria, fazer o que a nossa alma pede. Quantas coisas a gente deixa de fazer às vezes, né, Leila? E a nossa alma está pedindo. E a gente não... Dizer, não, ainda não é a hora, ou então não tenho coragem, ou então não sou capaz, né? Tem muito essa dúvida, então, né, que assombra a gente o tempo todo. Isso. E às vezes as pessoas às vezes se apegam nessa questão de planejamento para não tomar decisões importantes. Então, questões envolvendo casamento, coisas grandes da vida, se devo me mudar ou não. Às vezes as pessoas ficam com tanto receio de sair do bendito planejamento que não conseguem se mexer. Medo de errar, né? Medo de errar. Né? Então é uma armadilha. Vamos ouvir
aquele clichê, né? Ouvir a voz do coração, mas é isso. Melhor. Agora, Áureo, a gente sempre ouviu falar que a gente nasceu sozinho e vai morrer sozinho. Isso é verdade? Dentro do plano mediúnico, isso é realmente? A gente nasce sozinho, morre sozinho, assim? Ou é só uma figura Olha, retórica? aqui no plano físico, quando a gente vai nascer, tem toda uma equipe ali nos É. esperando, equipe de médicos, obstetras, enfermeiras. Uh, quando estamos prestes a desencarnar, também, geralmente, né? Claro que tem situações e situações. Mas isso no mundo maior, no mundo espiritual, é ainda mais potencializado. Existem equipes espirituais muito bem treinadas que nos auxiliam no momento de encarnar, que é, diga-se de passagem, ainda mais difícil e traumático do que o desencarne. O desencarne é uma libertação, muitas vezes. Né? Então, como esse foi um mote de um dos vídeos mais vistos do canal, ninguém morre sozinho, ou seja, sempre vai ter alguém ali com você. Tem até um médico americano, o Dr. Christopher Kerr, que fez uma pesquisa importante, um médico aí do estado de Nova York. Ele pesquisou, ele é um médico intensivista, ele percebeu que muitas vezes, prestes no momento da morte, os pacientes começavam a ter visões, muitas vezes vendo parentes já desencarnados, até, às vezes até animais de estimação, veja só, que já... Eu testemunhei isso. Olha só, Eu Leila, testemunhei uma pessoa muito próxima, eu não quero falar aqui o nome para não expor, que é uma pessoa conhecida, talvez você até possa imaginar quem seja, e essa pessoa era uma pessoa completamente que não acreditava em nada, extremamente materialista, e nos últimos momentos ela dizia assim, tira essas pessoas de branco daqui, tem muita olha aí, gente aqui, tem muita gente aqui. Aí ele dizia, tá bom, então fecha o olho, quando você abrir não vai ver mais. Quando ele fechava, ele não via, mas quando abria, ele via. olha aí. Pois é, o Dr. Christopher, um médico até então materialista, ele começou a ficar intrigado com esses depoimentos, que eram muito frequentes. Então, e todo mundo tem uma história dessa. Se você for ver lá nos comentários do vídeo, tem Sim, eu centenas de vejo relatos. isso. Todo mundo comenta, todo mundo fala. Pois é, só que o Dr. Christopher foi com um olhar de cientista estudar com a metodologia, então ele catalogou pacientes, fez questão de utilizar na pesquisa dele apenas pacientes que estavam com a cognição preservada, que não estavam com quadros de demência, Alzheimer, delírios, enfim, pessoas com a cognição preservada até o último momento. E para resumir bem, ele escreveu um livro que ainda não tem tradução em português, mas ele participou do TED Talks, também quem quiser pesquisar depois, é Christopher Kerr. 80% dos pacientes dele, e ele catalogou milhares de casos, tinham essas visões. Geralmente visões muito agradáveis, envolvendo pessoas que já se foram, conhecidas ou não, e animais de estimação. Imagina que alegria seria um encontro como esse. Né? Verdade. E eu posso até contar um dos relatos, não sei se dá Com tempo. certeza, eu quero que você conte todas as suas histórias, porque a gente vê lá no seu canal, vai ser uma honra você contar aqui pra gente. Então, o Dr. Christopher, numa das histórias mais emocionantes, ele conheceu um veterano de guerra chamado Mac. E Mac tinha participado de uma das batalhas talvez mais importantes da história da humanidade, o desembarque das tropas aliadas na Normandia, que ali os nazistas começaram a perder a guerra. E qual foi o papel do Mac nessa batalha? Ele ficou responsável por recolher os corpos de seus colegas na praia, trazer de volta ao navio. Ele fez isso com muitos colegas, amigos que ele amava, e isso traumatizou ele para o resto da vida. E ao final da vida dele, já bem velhinho, ele sofreu de estresse pós-traumático ao longo de toda a vida. E lá no final da vida, ele começou a ter visões desses mesmos companheiros, Olha. mas já remoçados, com um semblante sereno, tranquilo, emitindo até uma certa luz, e dizendo para ele, Mac, você nos tirou daquela praia, e agora nós estamos aqui por você. Esse é um dos relatos que o Dr. Christopher traz no livro, muito, muito emocionante. Não, porque entrou uma ligação aqui, eu prontamente desliguei. Não, tranquilo. Ai, meu Deus, não liga mais, por favor. Bom, mas aí voltando à nossa história. Agora, você falou de pessoas conhecidas, ver pessoas conhecidas, animais de estimação. Eu acho que é o sonho de todos nós, reencontrarmos nossos queridos que se foram, né? E, inclusive, tem muito essa história de dizer assim, não, mas calma, que vocês um dia vão se reencontrar e tal.
É uma coisa fácil assim? Um Sim, trajeto fácil esse do reencontro entre pessoas queridas? sim, isso acontece, é muito comum, é muito comum esse tipo de relato de pessoas verem parentes já desencarnados quando estão prestes a desencarnar, mas claro, pode acontecer de haver um período aí de separação temporária. Existem Sim. pessoas, o grande medo assim de muitos estudantes espirituais é, pô, será que eu vou para o chamado umbral, né? O que seria o umbral? Umbral são regiões espirituais mais próximas aqui da Terra, onde geralmente se concentram aí por afinidade espíritos que ainda estão muito perturbados, revoltados, em grandes conflitos emocionais. E ninguém está livre realmente de passar por uma fase nessas regiões, mas o amparo sempre existe. Pode acontecer de você se fechar um pouco nas suas criações mentais e não enxergar muitas vezes companheiros, companheiras espirituais que estão ali ao seu lado, mas tudo é temporário, todos os espíritos são constantemente monitorados, assim que é possível, a pessoa demonstra o mínimo de vontade de buscar algo maior, ela é prontamente auxiliada, e os reencontros, eles sempre acontecem, mais cedo, mais tarde, porque assim, o amor, Leila, é a força indestrutível do Transcende, né? universo. Transcende E um as dia, dimensões, né? e um dia a física constatará isso. Eu Com não sei quanto tempo certeza. vai demorar, mas um dia isso estará nas equações. Porque o amor é uma força real e uma força indestrutível. E os laços de amor são muito respeitados no mundo espiritual. Eles não jamais se perdem. Então nós estaremos sempre em contato por essa estrada sem fim com os nossos queridos. Mas Nenhuma, esse nome foi perfeito, né? Você se inspirou em quê? Assim, quer dizer, exatamente como é a vida, é a estrada sem fim, que não olha, existe a Leila, morte, não existe o fim, né? Existe sempre uma continuação e outro plano, né? essa ideia sempre me fascinou muito. Até uma citação do mentor de Chico Xavier que eu vivo repetindo, porque eu gosto muito, no livro Rumo Certo, o Emmanuel diz que sempre que a gente tiver sugestões de desânimo, a gente sempre tem que lembrar que somos espíritos imortais vivendo num universo sem limites. Isso bateu muito forte para mim na época que eu li. Espíritos imortais num universo sem limites. Imagine as experiências que nos aguardam nessa imensidão. Verdade. Então, quando eu estava fazendo ali o canal, pô, tem que pôr um nome, mas veio tão automático, eu nem hesitei, talvez tenha É uma até sido inspiração, né? Uma inspirar. inspiração, com certeza. E adorei o nome, me identifiquei com ele, e ficou. Agora, voltando ao umbral, né? Que é um assunto que gera muita assim, curiosidade nas pessoas e até um certo medo, né? Porque, afinal de contas, somos imperfeitos, vivemos num mundo em evolução, todos nós iremos para lá, exceto os espíritos mais evoluídos, um Chico Xavier, Chico a gente já está falando lá em cima, eu estou falando, você, por exemplo, é um espírito evoluído, você com certeza vai virar É, para o umbral, agora eu acho que eu vou, porque ainda veja, tenho Leila. muito que aprender, eu tenho muito que aprender, eu me acho muito imperfeita. Eu acho que eu Mas vou eu dar uma também. passadinha rapidinha ali no umbral. Eu também sou, não é porque eu leio, gosto de ler muito e tenho um monte de informação no cérebro. O desafio, Leila, é trazer essas informações para o coração e passar a viver nos pautando nelas. Ficar repetindo o que eu encontro nos livros, É, né? Tudo bem, verdade. é um trabalho que eu gosto, é importante, tem sido útil para muitas pessoas, mas eu não posso me iludir com isso. A Eu acho gente, que você, quando a pessoa se dedica à doutrina, né, eu acho que você está mais perto, né, daquela é, coisa de você ali mais perto das colônias, mais para perto das colônias do que do umbral. Que depois a gente vai falar o, sobre as colônias, hein? sim, o estudo é importante. Os espíritos até ensinam que o progresso intelectual, ou seja, você expandir sua consciência, aprender, ele acaba levando ao progresso moral, porque Sim. ele te dá discernimento. Então, os espíritos muito evoluídos, eles não são apenas bons, eles são verdadeiros gênios, eles entendem de tudo, de física, de química, de biologia. Então, tem isso também. Agora, com relação ao umbral, uh, as próprias colônias espirituais mais conhecidas, nosso lar, ainda estão no umbral. Umbral. Tudo bem que São nos vários limites já. níveis de umbral, né? Do Sim, mais
próximo, Exatamente. da rua até abaixo, né? Até os bem mais para cima, né? Bem Ele, mais evoluídos, né? geralmente ele é dividido em três grandes áreas. Uhum. A parte mais densa, alguns chamam de um umbral grosso, abismos, trevas. Ali estão os espíritos mais renitentes no mal, as organizações da maldade. Depois tem o umbral médio, onde ficou André Luiz. Ali são espíritos que estão geralmente em grandes conflitos emocionais, grandes perseguições, crises de ciúmes, de insegurança, enfim, conflitos. E temos o chamado terceiro umbral, enfim, tem vários nomes. Já é o plano das colônias, mas ali ainda é umbral, tanto é que as colônias muitas vezes precisam de proteção para que espíritos mal intencionados não invadam aquele ambiente e gerem perturbação. Então, com certeza, nós todos iremos para o umbral no sentido que, pelo menos para alguma colônia, algum posto espiritual, nós provavelmente conseguiremos. Alguns de nós já conseguirão ascender a um plano imediatamente após, que alguns chamam de plano de artes, cultura e ciência, que é uma dimensão um pouco já além dos umbrais. Alguns já conseguirão ir direto para lá, não tenho dúvida disso. Mas assim, se a gente for para o umbral, o Chico Xavier, quando perguntavam para ele, pô Chico, e aí, se você for para o umbral? Ele dizia, olha, se eu for para o umbral, eu vou fundar o CEL, Centro Espírita Ele Umbralino. é ótimo, maravilhoso. Então, se a gente for para o umbral, vamos tentar ali ser útil, fazer o que for possível para continuar crescendo, tentar entender por que a gente foi parar ali. Uhum. E só esse movimento, essa humildade de procurar, não, se eu estou aqui é porque realmente existe algum motivo, mas eu quero crescer, e fazendo nossas meditações, nossas orações, provavelmente logo seremos levados a um local onde daremos prosseguimento à nossa jornada. Agora vamos falar mais das colônias, né? Como é que funciona? As pessoas dizem, não, tem trabalho, tem ministérios, é exatamente como mostra no filme, como foi André Luiz escreveu em Nosso Lar, que foi praticamente, acho que foi o primeiro livro Sim, nesse sim. sentido, falando de colônias ou espirituais, ou o Chico já tinha escrito algum outro livro antes do Sim, André? já tinha escrito, inclusive um livro que a mãe dele editou, onde ela descrevia panoramas de vidas em outros planetas. Você imagina, Leila, o Chico Xavier com 25 anos, lá no começo do século XX, escrevendo essas coisas. Muitos acharam que ele estava completamente doido, obsediado. E aí, no começo dos anos 30, ele lança Nosso Lar. Ele começou com aquele livro de poesias maravilhoso, onde ele... Parnaso de Além Túmulo, que já foi Eu tenho estudado esse até... Ele já foi estudado até em universidades, Leila. O Chico estudou até o 4º ano primário, e ali naquele livro ele traz poesias de diversos mestres da literatura, diversos estilos, respeitando a métrica da poesia. Ou seja, claramente é algo inspirado pelo mundo espiritual. E aí, no começo dos anos 30, Chico Xavier traz, pelo espírito André Luiz, a obra Nosso Lar, descrevendo uma cidade no mundo espiritual que muitos também não acreditavam, nem os espíritas estavam preparados. Para receber essa informação, né? Sim, Chico Xavier sofreu muitas críticas, até hoje ainda tem, mas claro, hoje em dia a maioria das pessoas já reconhece o gigante que foi Chico Xavier. Agora, não podemos também cair no erro, Leila, de achar que o mundo espiritual é nosso lar. O mundo espiritual tem uma diversidade muito grande. Mesmo o nosso lar, já passaram, sei lá, quase 90 anos desde que o livro foi psicografado. Nosso lar já está muito diferente. A vida é muito dinâmica no mundo espiritual. É um mundo muito mais sensível à ação dos nossos pensamentos, que materializam coisas com muito mais facilidade. Mas, assim, as colônias mais próximas à crosta planetária, geralmente elas têm muito a ver com a cultura do meio a que elas estão ligadas. Até porque, senão a gente ia desencarnar, não ia ter nenhum ponto de contato, isso ia dificultar a nossa caminhada. Então, as colônias, por exemplo, da Europa, as colônias do Oriente, do Japão, as colônias ligadas aos povos ancestrais, são totalmente diferentes, respeitando a cultura de cada povo. Agora, quanto mais você vai ascendendo para dimensões cada vez mais sutis, essas diferenças culturais vão se amenizando em prol de um universalismo maior.
Eu vi um vídeo seu que você descreveu as dimensões, né? Várias dimensões, parece que são 8 ou 9 que se tem um conhecimento, ou eu estou enganada? Você fez um vídeo assim, É, sim, descrevendo as sim. dimensões, na medida que vão se afastando mais Isso. da Terra, são mais evoluídas e tal. Não é isso? Explica isso um pouquinho. Pegando os parâmetros aqui do nosso planeta, Uhum. porque esse é um assunto, Leila, que mesmo para os espíritos desencarnados ainda gera debates e discussões. Não é Para porque a gente desencarnados? Sim, não é porque a gente desencarna e vai para a colônia que tudo nos é revelado. Sim, Então, entendi. mesmo nas colônias, eles também estudam quais são as dimensões, a caminhada continua. Continua. Então, muitas tradições espirituais falam em 7 grandes dimensões, né? E um, um autor espírita foi nessa linha, Mário Frigeri, acho que é o nome dele, ele falou sobre as dimensões espirituais. Eu não estou lembrando agora do nome do livro, mas é fácil de encontrar, esferas espirituais da Terra, algo assim. Mas a divisão é aquela básica, temos um umbral, dividido um umbral mais denso, um umbral médio, depois vem o umbral, o limiar do umbral onde estão as colônias, depois temos um plano mais acima, que muitos chamam artes, cultura e ciência, porque são justamente as dimensões onde os espíritos utilizam para evoluir ainda mais, e espíritos ainda muito ligados a tarefas na crosta, espíritos que ainda reencarnam. Acima temos acima dessa dimensão temos uma outra ainda mais sutil, já onde o amor universal já impera, onde já nessa dimensão já existem espíritos que não têm mais necessidade de reencarnar, espíritos que só reencarnam em missão, quando precisam. Acima ainda temos a dimensão conhecida como diretrizes planetárias, onde se encontram os espíritos que realmente atingiram o topo evolutivo do planeta Terra e já coordenam a evolução de multidões, às vezes. São seres Então, celestiais totais, né? Tipo, é, estaria Jesus Cristo lá, é, um desses lugares absurdamente divinos, né? Porque não dá nem para o Chico, descrever, né? sim, sim, essas divisões são meramente didáticas para a gente começar a entender. Entender. O Chico Xavier falava que usava a imagem de uma cebola, que você, quando descasca a cebola, você vê várias camadas. E ele dizia que Deus era um grande plantador de cebolas, porque todos os mundos têm as suas dimensões. E Uhum. o repórter perguntou para o Chico, mas Chico, e se eu chegar na última camada aqui da cebola aqui da Terra, o que acontece? E o Chico disse, quando você chegar nessa camada, você estará livre e o universo estará à sua disposição. À disposição. Então, Que é é isso que... provavelmente o caminho dele, né? Agora, também vi um vídeo seu onde você conta que parece que o Chico descreveu quando a madrasta dele desencarnou, foi isso? Que ele a Foi. viu cercada de anjos, que os anjos vieram e levaram ela, não foi isso? Porque ela era uma Sim, pessoa muito boa, né? Ela era uma pessoa que realmente acolheu o Chico e os irmãos quando eles ficaram isso, órfãos, e o pai casou com essa senhora, não é isso? ela fez questão de reunir, ela foi a condição para ela se casar com o pai de Chico, que ele reunisse os irmãos que estavam dispersos. Então, uma pessoa muito boa e abnegada. E no velório dela, Chico estava lá quietinho, orando, e de repente ele olhou para o teto assim, da sala e não viu mais o teto. O teto se abriu. Quem conta essa história é o Geraldo Lemos Neto, né, que Uhum. viveu muitos anos com Chico e hoje é um dos guardiões do legado do Chico. Uhum. E então o Chico olhou para o teto, não viu mais o teto e viu seres que na visão dele eram angelicais, seres alados, seres se aproximando do caixão da Dona Cidália, e um deles beijou a testa dela. Ah, E nesse momento que esse ser beijou a testa da Dona Cidália, ela saiu do corpo físico, se libertou totalmente, e Chico percebeu que ela era um deles, ela era como um aqueles anjo. seres de luz. Uhum. E ele ouviu coros de vozes celestiais e todos juntos levaram Cidália para um plano maior. Foi a descrição que o Chico deu deste momento que ele até hoje guarda na memória, com certeza.
E por falar em Chico, ele desencarnou em 2002, não foi? Foi no dia que o Brasil foi campeão, foi Pentacampeão, pentacampeão, é. né? Então, Uhum. de lá para cá, ele fez alguma comunicação? Parece que ele deixou um código dizendo que, porque senão, né? Você imagina, as pessoas, não, é psicografia de Chico, né? Já É. houve alguma realmente dele para o filho, para alguém conhecido, que, enfim, que convivia com ele? E eu saiba, eu acho que ainda não. Mas, assim, a gente tem que se apegar mais no conteúdo das mensagens. Se de repente chegar para você uma mensagem com a assinatura dele, leia a mensagem. Foi isso que Kardec nos ensinou. Foque no conteúdo. Se aquilo te fez bem, e se te faz bem acreditar que veio do Chico, ótimo. Eu não sei se vale a pena, viu, Leila, a gente ficar se apegando muito. Ah, Nessas essa é porque a dele, gente, essa. nós que somos mortais, quer dizer, somos É, espíritos, mas estamos aqui, né? Com essa carnezinha aqui que faz a gente pensar dessa maneira, uma sim, maneira sim, é mais, normal. né? Uma maneira mais assim afetuosa de Mas, chegar, de ser apegada à pessoa, sim, de querer normal, ouvir normal. uma Mas que eu. voz, de querer ouvir enfim, eu mesma, quando eu tinha uma irmã, só uma irmã, 10 anos mais velha que eu. E ela se foi em 2010. E aquilo para mim foi uma coisa, eu fiquei com muito sentida e tal. E aí foi quando foi lançado o filme, eu já até contei isso aqui, foi lançado O Nosso Lar, né? E da época não tinha essa facilidade. É 2010, tem 12 anos, você vê que em 12 anos como a gente evoluiu, né? Agora estamos aqui ao vivo. Na época não tinha isso ainda, né? Acho que o smartphone nem foi dessa época, ou se foi, ainda estava engatinhando, né? Muito bem. E aí me deram num pendrive, olha só, o filme para eu ver. Isso foi na véspera do meu aniversário, tá? E aí eu vi aquilo, fiquei, menina, eu chorei. Era tudo que eu queria, para poder imaginar que a minha irmã estava ali, pelo menos, sabe, ter aquela, né, aquela sensação de presença dela. E aí o que aconteceu? De madrugada, sonhei com ela. Olha, Da medida, assim, mas uma coisa impressionante, porque eu estava falando com ela no telefone, mas ao mesmo tempo não estava, porque eu não via o telefone, mas eu ouvia ela falar. E o barulho era como se fosse, sabe, uma estática de rádio que faz. E ela dizia assim, Leila, Leila, eu dizia, onde você está? Pelo amor de Deus, fala comigo. Aí dá aquela sensação, né? Você não sabe se você chora, se você ri, é muita emoção, né? Você fica assim, quase que paralisado ali, né? Quando eu acordei, eu não conseguia me mexer na cama. Tamanha energia. E aí eu ouvi um barulho de telejornal no fundo. Olha que coisa doida. Aí eu chegava para ela e dizia assim, você tem aí um barulho, tem uma música de telejornal? Aí ela dava uma gargalhada e dizia assim, você não mudou nada, né? Assim. Aí eu falava, mas me conta onde é que você está e tudo. Eu não posso falar. A única coisa que eu tenho permissão para dizer, eu estou ligando para você para dizer que tudo aquilo que você me dizia é verdade. olha só. Esses relatos são maravilhosos, eu Menino, adoro. aquilo ali Prova- para mim, aqui foi o maior presente de aniversário que eu podia receber. Imagino. Provavelmente, quando você viu o filme, pensou muito nela, se conectou, né? E durante o seu momento do sono, onde o espírito se liberta parcialmente, ela se aproximou. Isso é muito comum, mas nem sempre a gente lembra. Nem lembro, Então, é, quer dizer, quase sempre a gente não lembra, porque a gente está sempre com essas pessoas, nesses momentos de sono. Isso é extremamente comum. Talvez você tenha sido auxiliada de alguma forma a lembrar, até como nossos mentores, mentoras, às vezes eles nos dão os presentes, né, para Foi meu aniversário. nos incentivar na caminhada, E né, você então já teve talvez algum sonho revelador assim? Você já teve um momento desse? Qual foi o seu momento de maior emoção assim dentro da espiritualidade? momento de maior emoção Pergunta de dentro do... prova, hein? Essa é pergunta de prova, hein? Olha, Leila, eu acho que quando eu lancei o livro foram momentos muito especiais para mim, porque eu tenho um amor muito grande ao livro, espírita, espiritualista, e eu nunca pensei que eu fosse capaz de escrever um livro. Então, Então vamos falar dele, porque esse livro aí é sim, importante. É sim, o seu primeiro livro? É o seu primeiro? sim, é o primeiro livro. E o nome é Mas tenho ele aqui, ó, é a Alane. Alânia. Alane. Ah, mostra pra gente. Como a gente consegue esse livro, hein? Ele é da editora Letra Espírita.
Então, se você colocar lá na Amazon, vai aparecer, é só escrever Alana. Ah, no Ou Amazon, né? A gente pode comprar no tem, Amazon, porque eu estou aqui nos Estados Unidos, né? Então, para mim é mais no, complicado. Então, tem que ser no no seu Amazon. caso, no seu caso, acho que vai ter que ser o e-book, que Ah, é? lá no site da Letra Espírita, na seção de e-books, Uhum. creio que você vai conseguir, Leila. Tá, eu vou correr Mas atrás. Conta do esse livro, livro, conta aí pra gente que eu estou curiosa, quero saber mais, bastante coisa desse livro. Claro, você não vai poder falar tudo, porque senão a pessoa não compra, né? Já está sabendo a história aqui. Eu quero que você dê um spoiler pra gente aí, para que a gente se motive não, cada claro, vez mais para lê-lo, né? eu sempre tive um fascínio muito grande pelas pessoas que não acreditam em nada, no sentido assim, como é possível viver sem ter uma noção de que algo existe, achando que tudo que existe é o que os nossos sentidos conseguem captar. Uhum. Então eu tive uma ideia de escrever uma história de um filósofo que viveu, é uma história de ficção, uma história autoral, não é psicografado, provavelmente tive auxílios, Claro. enfim, pela via da inspiração, da intuição e tal. Mas é uma história de ficção. Um escritor, um filósofo que viveu durante a época da Segunda Guerra Mundial. E ele era um filósofo extremamente materialista, que escrevia a obra desse filósofo era extremamente pautada em valores nihilistas, deprimentes, materialistas, pessimistas, e inclusive levou algumas pessoas até ao suicídio, enfim, ele impactou negativamente a vida de muitas pessoas nesse sentido. Uhum. E por ter ascendência judia, ele sofre consequências terríveis durante a Segunda Guerra Mundial. Eu posso falar, não é spoiler, Claro. ele acaba desencarnando. E aí, como seria para uma pessoa que nunca acreditou em nada, que sempre foi um ateu militante, como seria para ele encontrar a realidade que existe no mundo espiritual? Como foi essa descoberta para ele? Então, a primeira parte do livro é muito pautada e influenciada pelo estilo das obras do André Luiz, por Chico Xavier, claro, de uma forma mais simples e tal. Na segunda parte do livro, já deixei mais a imaginação correr solta, então o personagem principal, que se chama Lucas, ele é levado para experiências Nome do meu filho. muito... Nome do meu Lucas, tá filho. vendo? É. Então, o Lucas ele é levado para experiências muito interessantes, vai conhecer um planeta mais evoluído, enfim, não posso, aí já não posso Claro, contar aí já mais. pode, porque já E, entra no caminho do livro, não dá. e ele começa a se preparar para outra reencarnação, e aí por aí vai. Uhum. Pois é, essa preparação para uma outra encarnação, como é que funciona isso? A pessoa escolhe o que vai ser, porque essa é a grande dúvida, né? Você escolhe a família que você vai, onde você vai reencarnar, você escolhe a sua forma física, como é que funciona? Geralmente, Leila, nós evoluímos, caminhamos em grandes grupos espirituais, grandes famílias espirituais, muito grandes, muito maiores do que a nossa família física, de seres que vão crescendo junto, trocando experiências, se auxiliando, né? Então, geralmente você encarna dentro deste grupo, mas não é uma regra. Às vezes você pode encarnar pela necessidade. E nas obras de André Luiz, a explicação que geralmente as pessoas que encarnam aqui na Terra já encarnam em moldes de planejamento geralmente padronizados, Uhum. pelo nível da nossa evolução. Quanto maior é o grau de esclarecimento, a natureza das tarefas que a pessoa vai realizar, o nível do planejamento vai se detalhando cada vez mais, ela começa a ganhar maturidade para influir nas decisões, porque muitas encarnações são muito automáticas, às vezes até compulsórias. A pessoa, de forma até inconsciente, encarna e quando vê já está encarnada. Agora, quanto mais... Porque às vezes nós não temos maturidade para fazer as escolhas que são realmente importantes para nós. E quando não temos maturidade, alguém vai fazer para a gente. Para a Assim nossa como evolução, para que a gente possa conseguir evoluir, né? quando nós somos pequenininhos, crianças aqui na Terra, nossos pais Orienta. tomam as decisões por nós, e que bom que é assim. E nós ainda somos crianças espirituais, aprendendo o ABC espiritual, porque a gente não sabe ainda nem se relacionar uns com os outros. Então, esse planejamento, muitas vezes você não participa de todas as etapas dele, às vezes de nenhuma, mas sempre vai ter um direcionamento, um propósito, que vai compor
a linha aí das nossas experiências nessa romagem. Agora, o chamado desencarne coletivo, por exemplo, um acidente de avião que tem um monte de gente que desencarna junto, às vezes uma pessoa sobrevive, né? No caso agora da Marília Mendonça, que parou o Brasil, vai fazer acho que 9 meses que ela desencarnou, algo sim. assim, né? E ali estavam ela com o tio e o assessor e o piloto e o copiloto. Será que eles tinham esse dia para desencarnar juntos? Ou isso, às vezes, não é necessariamente a verdade? É sei lá, um livre-arbítrio, de repente, do piloto, que podia ter escolhido, né, aterrissar de um lado, escolheu do outro, aí escolheu o lado errado, não sei. Como é que Olha, Leila, isso? são respostas que eu também busco, eu tenho muitas dúvidas com relação a essa questão, mas assim, o que a gente já começa a entender, os espíritos nos ensinam que a chamada fatalidade consiste em grandes acontecimentos da nossa vida que realmente já estão definidos e sempre definidos com um propósito pedagógico. Sim. Então, a natureza da nossa morte, se vai ser uma morte violenta ou não, o tempo mais ou menos da nossa encarnação, isso já está mais ou menos definido, mas isso pode ser completamente alterado pelo nosso livre-arbítrio. Então, existe sim uma época mais ou menos pré-definida para a desencarnação, mas você pode alterar. Se você agir, não estou falando que foi o caso, assim, falando de forma geral, mas se você agir de forma imprudente, se você agir de forma negligente, você pode antecipar o seu próprio estilo. Acelerar. Se eu pegar uma motocicleta e sair aqui a 200 por hora, eu posso arrumar um desencarne que não estava na minha programação. Né? Então, o nosso livre-arbítrio, com certeza, influi, e em algumas situações pode até ser colocado como até um suicídio indireto, e você responder por esse ato que colocou em risco o seu corpo físico, que é muito precioso para a nossa... né? Porque é através dele que a gente é como se a gente estivesse numa escola, né? Sim. É através dele que a gente vai aprender, vai passar de ano e depois voltar para casa, vai com um diplominha embaixo do braço ou não, né? Então, com certeza, Lê. Né? Agora, tem uma pergunta que eu queria fazer para você aqui, olha, quer ver? Você também, olha, você fala sobre outras religiões também, né? Sim. Você poderia descrever o que são entidades elementares? Certo. Na verdade, eu tenho essa preocupação, por mais que o Espiritismo constitua o meu principal referencial teórico, eu sempre gostei de ler de tudo, de ler outros autores, eu acho isso extremamente necessário. O próprio Allan Kardec recomendava isso. Né? Até para a gente ter uma visão de conjunto. Um grande mestre espiritual encarnado, que você já teve conversando com ele, o Wagner Borges. Sim. É um grande mestre, assim, um mentor encarnado, e ele ensina muito isso. A gente precisa ter contato com várias correntes para ter uma visão de conjunto. Eu só converso com fera aqui. Você faz parte dessas feras. Só tem fera aqui, menina. Eu estou privilegiada. Estou aqui, olha, dizendo, oh, meu Deus. Que bom, que maravilha. Estou aprendendo tanto. Então, eu acho isso extremamente necessário e saudável. E os chamados espíritos elementais, várias tradições religiosas, espirituais, trazem informações sobre seres que atuam nos chamados fenômenos da natureza. Né? A gente não tem tantas referências sobre o que são os elementais. Algumas tradições colocam os elementais como seres à parte no ramo evolutivo. Mas muitos autores, espíritas e não espíritas, Ramatiz, Divaldo Franco, a própria obra de Allan Kardec, Carlos Bacelli, e quando muitas pessoas começam a falar a mesma coisa, médiuns diferentes, a gente começa a ter uma... Né? Então, a gente está começando a entender que os elementais, eles são espíritos que estão em transição entre o reino animal, já quase indo para o reino chamado, convencionado, hominal, o reino das humanidades. Eles estão nessa transição. E eles são utilizados por inteligências superiores como auxiliares nos trabalhos, nos fenômenos da natureza. Assim como as abelhas, por exemplo, têm funções bem definidas na manutenção dos nossos ecossistemas, como são importantes as abelhas. Na esfera extrafísica, os elementais também têm
funções importantes relacionadas às energias do mundo espiritual, que são muito atuantes. Então, existem elementais que atuam na água, no ar, no fogo, mas a gente ainda tem muito a aprender sobre esses seres, sobre como exatamente funciona as tarefas que eles executam. E eles também são muito utilizados, Leila, nas tarefas mediúnicas, nas tarefas do mundo espiritual. O próprio Nosso Lar fala sobre os elementais, não cita essa palavra, no último capítulo do Nosso Lar, né? Quando André Luiz visita seu antigo lar terreno e ajuda a sua esposa, que já estava casada com outro dá aquele homem. recadinho verde. No filme a gente vê, né? Sim, aí André Luiz... Tem que imaginar, no livro você vê ele dando aquele tipo uma solução, né, brilhosa, assim, verde. É que no filme não fica tão claro, mas no livro a descrição é bem mais detalhada. O André Luiz ele tem aquela primeira crise de ciúme, mas depois ele se recompõe. Né? E aí vai para o umbral, né? Tem aquela crise de ciúme, aí já vai... Ele sai da sintonia, veja como é tudo sintonia. Aí ele procura se recompor, volta e faz questão de ajudar. E ele pede ajuda mental para a enfermeira Narcisa de Nosso Lar. Ela chega rapidamente e diz que no caso do Ernesto, eles iriam à natureza. E aí o André Luiz, como assim? E aí a Narcisa leva o André Luiz para uma mata próxima, provavelmente ali a Floresta da Tijuca, né, no Rio de Janeiro, e ela começa a evocar, de uma forma que o André Luiz nem entendia o que ela estava falando, esses seres, que o André Luiz achou seres estranhos, ele nem sabia como se referir a eles. E Narcisa chamou esses seres de servidores do reino vegetal. Perguntou para eles sobre a incidência de mangueiras de eucalipto na região, e esses seres, que são os espíritos elementais, trouxeram para ela energias dessas espécies vegetais que ela manipulou e utilizou no caso de Ernesto, que no outro dia acordou muito melhor, para a alegria de sua esposa. E o André Luiz ficou tão feliz de ter ajudado de alguma forma, que esse foi o primeiro dia que ele conseguiu volitar. Quando eles voltaram para a colônia, ele conseguiu, que é como os espíritos conseguem voar, né? Então ele conseguiu volitar sozinho. Imagina, ganhar os céus e as alturas sem auxílio de nenhum equipamento. A liberdade por ter feito bem, né? A liberdade por ter feito bem. Ele ficou tão feliz que foi a primeira vez que ele conseguiu. Agora, Áurea, a gente não pode deixar de falar nos extraterrestres. Já que nós estamos falando de seres que não somos nós, né? São seres extraterrestres, né? Esse a gente tem que falar. É um tema que eu adoro, que muitas pessoas acham exótico, coisas como se a gente estivesse querendo fugir da nossa realidade. Eu acho pelo contrário. Quando a gente entende que nós fazemos parte de uma família universal, uma família que se estende para outras humanidades, eu enxergo uma beleza nisso. Eu enxergo, isso me dá uma esperança tão grande de que realmente outras formas de se organizar a sociedade são possíveis. Inteligências que poderiam nos ensinar muitas coisas, que estão presentes aqui desde os primórdios do nosso desenvolvimento, nos auxiliando de diversas formas, mas é claro, ainda não é o momento de se revelarem abertamente. Claro. Nós não estamos preparados para isso, Leila, porque nós ainda discriminamos pessoas da nossa espécie. É verdade. Né? Não, e é incrível, porque você vê que o homem cria esses filmes, né? Sempre, Guerra nas Estrelas, e sempre colocando os extraterrestres como os inimigos, né? Nunca chegam aqui, a não ser o ETzinho lá, né? O ETzinho do dedinho. Esse coitadinho veio em paz, e o homem é que maltratou ele, né? Aí, no caso daqueles filmes de guerra e tal, os caras tinham aqueles monstros, né, e tal, para destruir. Nunca é uma coisa pacífica, né? A gente acha que projeta a nossa belicosidade nos extraterrestres. Tem até uma audiência recente que teve no Congresso americano com membros do Pentágono. Foi um momento histórico. Eles trouxeram mais de 400 vídeos ali de objetos não identificados, que pilotos da Marinha, altamente treinados, que não iriam se enganar, que realmente isso traz indícios muito grandes de que há algo mais por aí. Mas a todo momento, nessa audiência, isso era colocado como uma ameaça. Porque a ufologia está chegando numa fronteira que ela vai precisar se abrir para a espiritualidade, porque senão vai bater num teto e não vai sair disso. Sim. Né?
Quando nós entendemos que os extraterrestres são seres multidimensionais, que estão aqui cumprindo diversos tipos de tarefas, que são nossos irmãos e irmãs das estrelas, vai ser uma quebra de paradigma que talvez leve a eles um dia se apresentarem oficialmente, mas acho que isso não demora. Demora, né? Agora, na época das pirâmides, por exemplo, né? E aquela coisa, são os deuses astronautas e tal. Eu acredito muito naquilo, que como é que, naquela época, Tem. eles não tinham nenhuma tecnologia, construir aqueles monstros daquelas pirâmides, daquela maneira perfeita. Não pode ter Sim. sido feito pelo pessoal, pelos humanos daquela época. Nossa, e tantos Conhecimento da mistérios, tecnologia, né? tantos mistérios que envolvem as pirâmides, desde a questão do alinhamento delas, e enfim. E não é só as pirâmides do Egito, você encontra diversos sítios arqueológicos pelo mundo inteiro, aqui na região da Bolívia, do Peru. Na Bolívia, por exemplo, tem o sítio de Pumapunco, não sei se você já ouviu falar, Leila. Tem pedras ali do tamanho assim, de elefantes, com cortes milimétricos, retos, coisas que até hoje a nossa tecnologia já teria muita dificuldade de fazer. Sim. Né? O pessoal depois buscar lá, botar no Google, vai ver as imagens, coisas realmente impressionantes. Então essa teoria de que nós éramos visitados e que eles direcionaram de alguma forma, nos ensinaram muitas coisas, eu acho que faz total sentido. Todo sentido, né? verdade. Total sentido. Áureo, você com a sua sabedoria, com a sua experiência no tema, você vê quanto tempo, mais ou menos, refresca a minha memória, quanto tempo a gente tem essa facilidade de ter comunicação através de um smartphone? Você lembra mais ou menos? Tem o quê? Uns 15 anos? O Steve Jobs apresentou o smartphone lá da Apple em 2007, mas aqui no Brasil ele chegou com força mesmo depois de 2011, 2012. Pois é, então, mas você vê, vamos dizer que a gente tem assim, vamos botar aqui em 15 anos que a gente tenha essa tecnologia super avançada e que não para mais, né? Que toda hora surge uma coisa diferente e tal. Você acha que nesse caminho da evolução da tecnologia, a gente vai um dia conseguir ter algum dispositivo que a gente consiga ter uma comunicação com quem desencarnou na outra dimensão? Sem dúvida, Leila. Sem dúvida. Coisas maravilhosas nos aguardam aí nesse terceiro milênio. E já existem primórdios desta caminhada, a chamada transcomunicação instrumental. Né? Tem pessoas que estão à frente de trabalhos nessa área, como a Sônia Rinaldi, já conseguem se comunicar com seres de outras dimensões em áudio, em vídeo. Mas claramente, ouve a voz claramente assim? Não é claramente ainda. A tecnologia ainda precisa evoluir muito, mas com certeza chegaremos a desenvolver aqui dispositivos que, num futuro, talvez ainda alguns séculos, não tenho muita noção, Leila, mas poderemos fazer chamadas de vídeo com pessoas já desencarnadas, a morte deixará de ser um tabu. Aí o mundo vai ter que mudar completamente, né? Sim, porque a tecnologia no mundo espiritual já é muito mais avançada, e nós vemos, no nosso lar tem, em livros da Ivone Pereira também tem, às vezes espíritos que estão em leitos, em hospitais no mundo espiritual, e eles têm dispositivos que eles conseguem acompanhar em tempo real, em áudio e vídeo, pessoas que estão orando por eles, pessoas que estão em sintonia. Sim, isso aí está nas obras mediúnicas, é só procurar. Então, no mundo espiritual, essas tecnologias já existem em questão de tempo para chegar aqui na Terra, mas a ciência vai ter que quebrar muito paradigma, a ciência ainda está com muita resistência a entrar com até força. Porque não interessa, né? Até porque não interessa divulgar muito isso, porque senão, o que vai ser? Vai ter que mudar completamente de tudo, né? A visão vai mudar tudo. política, e às vezes, de corrupção, tudo. Tudo. Até a relação entre as pessoas vai mudar muito. Né? Tudo vai mudar. E às vezes para a ciência admitir algo que vai fazer com que ela tenha que refazer quase todas as suas teorias, Sim. É um passo que nem todo mundo quer dar, mas num futuro que a gente ainda não sabe quanto tempo vai demorar, a ciência, a espiritualidade vão estar cada vez mais próximas, e eu anseio por isso, porque eu fico muito triste ao ver cientistas extremamente materialistas que ridicularizam
quem estuda esses temas. Eu me sinto sinceramente triste, porque eu acho que não precisava ser assim. E hoje, o cientista que declara que tem uma religião ou que acredita em algo, ele é excluído pelos seus pares, ele não consegue financiamento de suas pesquisas. Isso trava o conhecimento, o avanço do conhecimento espiritual. Eu Até ouvi aqui quando... também, não sei se você conhece, deve conhecer, o doutor Frutuoso, né? Que é um cientista que é Paulo maravilhoso. César Paulo é o César médico aqui Frutuoso. do Rio de Janeiro. Sim, Paulo Dr. César Paulo César. Frutuoso. E ele fala isso, ele é um cientista, ele é um médico, então ele falando, né? Como ele convive com a comunidade médica é uma loucura, né? Porque as pessoas Sim, ainda são muito céticas, né? E ele falou, eu não tenho dúvida, então eu tenho que falar, e ele já escreveu 6 livros, e fala sobre isso, né? A verdadeira vida, e os médicos, no primeiro momento, hoje já tem mais, ficam mais confortáveis com ele, mas no primeiro momento, assim, quando ele começou a colocar as teorias dele nas palestras e tal, a comunidade médica se assustou, né? sim. E ele é um oncologista brilhante. Brilhante, brilhante. Recentemente eu li um livro dele que fala sobre espíritos degenerados materializados. Sim, E as experiências dele no Centro Espírita, lá Frei Luís, se eu não me Frei engano. Luís, exatamente. Né? Então ali ele viveu experiências impressionantes de espíritos que se materializavam, espíritos muitas vezes desequilibrados, e eles puderam realizar grandes trabalhos ali de assistência espiritual. E ele catalogou todas essas informações, escreveu esse livro, escreveu outro livro falando sobre a face oculta da medicina, onde Isso. ele Acho fala, que é o mais recente dele, né? Eu sim, acho. onde ele descreve, Leila, esse eu ainda preciso ler, mas eu já li palestras dele falando sobre esse livro, em que ele descreve casos onde ele, atuando como médico, pela visão espiritual, ele via os bastidores espirituais e não podia relatar para os colegas as coisas que ele estava vendo acontecer ali nas UTIs. Mas, assim, eu vejo o Dr. Paulo César e outros desbravadores como pessoas muito corajosas, Pioneiros, né? pioneiros, Pioneiros na área, né? pioneiros. E mais, Leila, eu acho que no futuro essas pessoas serão lembradas. A história fará justiça, Com certeza. lembrará dessas figuras que desbravaram. Assim como hoje nós lembramos e reverenciamos um Nicolau Copérnico, um Giordano Bruno, um Galileu Galilei, que nos mostraram, nos falaram sobre o cosmos. Mais para frente nós lembraremos dessas pessoas que estão nos fazendo desbravar a realidade espiritual que nos cerca. E o Dr. Paulo César Frutuoso, com certeza, é um desses nomes. Com certeza. Áureo, tem umas pessoas aqui querendo fazer umas perguntas. Você ainda tem tempo? Deixa eu ver, já passou aqui. Tem. Negócio que isso aqui anda muito rápido. Ficaram lá para trás. Olha, aqui, olha. Ah, tá aqui. Nossa, é muita pergunta, mas ficou. Fala dos arquiturianos. Aí já volta lá para os extraterrestres. Você tem conhecimento sobre esses arcturianos? Esse eu não conheço. Os extraterrestres eles são provenientes de diversos quadrantes da galáxia. São Os tribos, né? arcturianos eles estão Tribos. realmente, sim, eles estão realmente entre nós. Eles têm um trabalho muito voltado a curas, a trabalhos de cura, mas enfim, não vou saber muito além disso, sinceramente, Leila. Tá certo, eu acho que não, porque aqui as perguntas, as pessoas quando vê uma pessoa assim, tão sábia e com tanta experiência na espiritualidade, porque as perguntas são muitas, né? As dúvidas são muitas, né? E é um assunto que interessa a todo mundo cada vez mais. Até pessoas que até não seguem o espiritismo, são evangélicos, católicos e tal, começam a. Porque o espiritismo a gente não pode considerar uma religião, né? Eu digo que o espírito é um estado de espírito mesmo, né? Aquela coisa de você querer abrir a sua mente, né, para uma coisa muito maior do que apenas isso aqui que a gente vive, né? Seria muita pobreza, né? A gente só viver essa vidinha aqui, sem muita, né? Não sei, eu acho que as pessoas têm que ter essa abertura mesmo de entender melhor o que é a vida depois da vida, né? Sim, basta um pouquinho de sensibilidade, de estar aberto, para a gente perceber que tem tantos indícios, tantas evidências, tantas coisas que nos fazem parar para pensar. É só querer realmente
ir além, né, Leila? É verdade. Agora, eu sempre peço para os meus entrevistados aqui, antes da gente encerrar a nossa live, que se puder, eu fico 10 horas aqui com vocês, né? Mas não dá para eu Não, mas eu tenho, ficar se alugando quiser ficar vocês mais, tanto tempo. Mas eu sempre peço para vocês deixarem uma mensagem, porque eu acredito até que entre as pessoas que estão nos assistindo, sempre tem alguma que está mais triste, que está meio desesperançado da vida, que não acredita muito nisso, mas que precisa ter, de repente, uma palavra de apoio, de incentivo, uma palavra positiva. Então, eu sempre peço para vocês, para todos os meus entrevistados aqui, que deixem uma mensagem, não só para quem está precisando, mas para quem está assistindo a gente, né, no geral. olha, Leila, eu, dentre as atividades que eu tenho conseguido fazer, porque eu tenho meu trabalho, né, sou assistente social, o canal eu faço nas horas que eu tenho, e Uhum. também gosto muito de fazer palestras, geralmente em casas espíritas que me convidam, mas se me convidarem em casas umbandistas, eu vou, umbandistas, Sim. espiritualistas, eu vou também, porque eu adoro, Tudo é e espiritualidade. sim, e eu tenho feito bastante uma palestra sobre a vida da Joana d'Arc, porque ela me inspira muito, né? Assim, resumidamente, né, a Joana d'Arc ela encarnou com uma missão. A Joana d'Arc é a reencarnação do apóstolo Judas, Ah, Judas Iscariotes. Tem um vídeo no canal que explica bem isso, se alguém ficar curioso aí. Mas, assim, o que eu não falo no vídeo, mas falo mais na palestra, é que a espiritualidade tinha planos para a França, que estava vivendo a Guerra dos 100 Anos. A França estava prestes a desaparecer, porque a Inglaterra havia invadido a França por conta de questões de sucessão de trono, uhum. e a espiritualidade nos enviou uma jovem camponesa que virou a história, mudou a história. Sim. Ela desde cedo via o que ela chamava de irmãos do paraíso. Ela tinha mediunidade de clarividência, ela ouvia os espíritos, também tinha mediunidade profética. Então, os irmãos do paraíso, que ela identificava como São Miguel, Santa Margarida, diziam para ela que ela tinha uma missão de ajudar o rei francês a ser coroado. Porque a França viria a ter um papel civilizatório muito importante no Renascimento, no Iluminismo, os ideais da Revolução Francesa, o próprio surgimento do Espiritismo em solo francês. Então a Joana d'Arc busca as tropas mais próximas, se apresenta, enfim, a história é muito longa, mas ela vem a ter um papel importantíssimo, demonstrando conhecimento totalmente incomuns para a origem dela, uma camponesa, uma jovem camponesa. E ela atuava geralmente como uma verdadeira guerreira da luz. Ela sempre dava oportunidade para os seus adversários irem embora em paz, ela socorria todos os feridos, sem distinções, coisas que eram totalmente incomuns na Idade Média. Mas a história de Joana d'Arc me faz pensar muito que se uma jovem camponesa mudou a história de uma guerra que já durava 80 anos, uma jovem camponesa, porque isso é consenso dentro dos historiadores, as campanhas de Joana d'Arc viraram a Guerra dos 100 Anos em favor da França, e não existiria a França hoje como a conhecemos sem isso. Não é à toa que tem estátuas de Joana d'Arc por toda a França. Então, se uma camponesa conseguiu salvar um país, porque era do planejamento da espiritualidade que isso acontecesse, imagine o que vai acontecer nos próximos séculos, nos próximos milênios, porque é também da vontade da espiritualidade que o planeta ascenda em sua condição, deixe de ser um planeta onde o mal ainda predomine, para ser um planeta onde o bem já vai começar a predominar aos poucos, um chamado planeta de regeneração. Uhum. Isso irá acontecer. A lei de progresso é uma lei em vigor em todo o universo. Tudo caminha para estágios mais perfeitos. Agora, não podemos ter aquela visão tão otimista a ponto de sair da realidade. O caminho não será fácil, esse trajeto vai depender muito das nossas escolhas enquanto humanidade. Muitos não poderão mais encarnar na Terra, porque não estão demonstrando afinidade com esses novos tempos que se seguirão. Tempos onde só ficarão aqui quem estiver já consolidando valores como a fraternidade, a tolerância, o respeito a todas as formas de vida, o respeito ao meio ambiente. Quem não precisa ser perfeito, mas quem não estiver já caminhando, querendo crescer nesses valores, vai ter que continuar seu caminho em mundos ainda mais atrasados,
Isso é natural, não é uma punição. Então é uma mensagem de esperança. Nós vivemos tempos muito difíceis. Hoje estar encarnado é extremamente desafiador. E nós que estamos encarnados já somos vencedores só por isso, por termos a coragem de estarmos aqui agora, numa encarnação decisiva, que se bem aproveitada, pode valer por muitas encarnações. Sim. Então que possamos... Sobreviventes, né? Sobreviventes, né? Sim, sim. Então lembrarmos que tudo faz parte de um planejamento maior, que não estamos sozinhos, existem pleiades de espíritos iluminados aqui conosco, inclusive também nossos irmãos e irmãs de outros mundos estão aqui para nos ajudar nesta fase. E geralmente a hora mais escura da madrugada é justamente aquela que precede a aurora. E aí a humanidade está justamente neste momento. Daqui a pouquinho, uma grande luz vai começar a nascer e o mundo vai ficar cada vez melhor. E nós seremos convidados a reconstruir o planeta, principalmente danos ao meio ambiente, que são muito importantes hoje, reconstruir as relações, reconstruir como organizamos a sociedade, buscar mais justiça social, mais inclusão. Temos muito trabalho ao longo dos próximos séculos. E que possamos ficar aqui, né? Mensagem linda. Muito obrigada, Áureo, pela sua participação. Vou convidar você mais vezes para a gente conversar. Eu outro dia até falei com a minha produção, falei assim, ó, a gente tem que unir alguns deles, assim, fazer entendeu? Assim, uma live com 3 de vocês, sabe? Botar seria você, muito legal. Por exemplo, com Wagner, com a Meire J. Costa, pegar o Saulo também, que o Saulo também Nossa, olha, para mim seria uma honra. Olha que espetáculo, né? Espetáculo. Então, eu estou pensando nisso, estou pensando em promover esses debates, pegar assuntos que são pertinentes, né? Que vocês vão sugerir quais os assuntos mais polêmicos, os mais interessantes, os que criam mais, enfim, que deixam as pessoas com mais dúvidas, né? Para que vocês possam esclarecer, enfim. Eu estou pensando em fazer uma coisa mais ou menos nesse sentido, eu acho que vai ser muito bom para todo mundo. Vai ser ótimo, Leila. Eu te agradeço muito o convite. Foi muito bom, sabe? Você tem uma energia maravilhosa, dá para sentir daqui. Muito obrigada, muito obrigada. E eu continuo ali firme e forte acompanhando você, viu? Não perco uma, estou ali no Estrada Sem Fim direto. E vem cá, e para quem não sabe qual é o seu canal, eu queria que você desse só as suas referências para que as pessoas que não acompanham você possam acompanhar, possam, enfim, até mandar recadinhos para você, fazer perguntas que não puderam fazer aqui, né? Então, seria bom. Obrigado, Leila. O meu canal, então, é o Estrada Sem Fim, Áureo Gonçalves. É bem fácil de achar. E o Instagram é esse, estrada.sem.fim. São os principais canais aí que vocês vão me encontrar. Muito bom. Querido, muito obrigada, viu? Muito obrigada mesmo. Um abraço. Continue assim, essa pessoa iluminada, trazendo sabedoria para a gente, que a gente precisa muito, para poder chegar lá em cima depois, com o diplominho embaixo do braço, fazer umas provinhas aqui e chegar lá, para poder curtir a outra vida aí, se Deus quiser. Foi muito agradável a conversa com você, Leila. Muito obrigado. Muito obrigada mesmo. E foi uma honra, viu, você ter aceito o convite. Eu sempre fico honrado com vocês. Eu, como filho de jornalistas, me sinto honrado de ter sido entrevistado por você. Imagino. Querido, muito obrigado. Um beijo para você. Boa noite e até a próxima, viu? Tchau. Com você de novo, hein? Tchau.